Bom dia, boa tarde ou boa noite. O nosso grupo é formado por José Luan, Arthur Vasconcelos e Gustavo Mauro. A gente vai falar um pouco sobre o filtro passa alta. Esses são os tópicos que a gente vai falar. Bem, eu vou introduzir falando o que são os filtros. São dispositivos eletrônicos cuja função é atuar sobre um sinal de tensão, privilegiando e determinando o sinal de frequência e rejeitando um ou diversas faixas de frequência. Os quatro principais tipos são o passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeição de faixa. O que a gente vai falar nesse trabalho é o filtro passa alta. Ele é bem literal. É um filtro que passa a frequência mais elevada e rejeita a frequência mais baixa. Ele é dividido em dois tópicos, que é o de primeira ordem e o de segunda ordem. O filtro passa alta de primeira ordem é um capacitor em série com resistor no circuito do amplificador. A reatância do capacitor aumenta à medida que a frequência diminui. Como resultado disso, se forma um filtro passa alta, CR, que fornece um roll-off de 6 decibéis por oitava. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite também, ou boa noite, né? Depende da hora que você está assistindo. Meu nome é Luan e eu vou seguir a apresentação falando sobre o filtro passa alta de segunda ordem. E para isso, eu separei três tópicos para falar. Começando pelo o primeiro, né? Resposta em frequência e atenuação. Os filtros passa alta de segunda ordem oferecem uma resposta em frequência mais acentuada e seletiva em comparação com os filtros de primeira ordem, proporcionando uma atenuação mais eficaz das frequências mais baixas. Esses filtros são comumente implementados utilizando componentes RLC, como resistores, indutores e capacitores, ou através de circuitos ativos que utilizam amplificadores operacionais. Passando para o segundo tópico, inclinação da resposta e separação das frequências. Uma característica distintiva dos filtros de segunda ordem é a maior inclinação da sua resposta na região de corte, normalmente com uma taxa de 40 dB por década, em contraste com os 20 dB por década observados em filtros de primeira ordem. Isso significa que eles conseguem separar frequências indesejadas com uma maior precisão, o que é particularmente útil em aplicações onde a rejeição de frequências baixas deve ser rigorosa. Finalizando, finalizando o filtro passa alta de segunda ordem, vamos falar sobre o terceiro e último tópico, ajuste de parâmetros e flexibilidade. Os filtros de segunda ordem permitem o ajuste de parâmetros com a frequência de corte e o fator de qualidade, o que possibilita o controle da largura da faixa de transição e o nível de ressonância do sistema, dependendo dos valores do fator de qualidade. O filtro pode ter uma resposta mais plana ou uma maior ênfase nas proximidades de frequência de corte, permitindo a flexibilidade na adaptação às necessidades específicas de cada aplicação. As, as, a frequência de corte e o fator de qualidade podem ser calculados respectivamente por essas formas. FC, que é a frequência de corte, igual a 1 sobre 2π vezes a raiz de R1 vezes R2 vezes C1 vezes C2. Que são resistor R1, resistor R2, capacitor R1, capacitor C1 e capacitor C2, respectivamente. E o fator de qualidade ele é calculado por essa forma, que é 1 sobre R vezes L sobre C. Seguindo a apresentação, agora eu vou falar sobre o filtro passa alta de amplificador operacional. Para isso, eu também separei três tópicos. Começando pelo primeiro, falando um pouco sobre a função do filtro passa alta com amplificador operacional. O filtro passa alta com amplificador operacional é um circuito projetado para permitir a passagem de sinais de alta frequência enquanto atenua os sinais de baixa frequência. Esse tipo de filtro é amplamente utilizado em aplicações como a eliminação de ruídos de baixa frequência ou para enfatizar componentes de alta frequência em um sinal, garantindo uma melhor qualidade na transmissão ou processamento de dados. Falando agora sobre um pouco da estrutura básica do circuito, ele consiste em um capacitor em série com um resistor
no caminho do amplificador, na entrada do amplificador. Essa configuração é simples, porém eficaz para a filtragem de sinais, aproveitando as propriedades capacitivas e resistivas dos componentes para manipular a resposta e frequência do circuito. Finalizando com o último tópico, que é mecanismo de filtragem e inclinação da resposta. À medida que a frequência diminui, a reatância do capacitor aumenta, o que faz com que a amplitude do sinal de baixa frequência seja reduzida. Como resultado disso, como o Gustavo falou, o circuito funciona como um filtro passado por CR, oferecendo um roll-off típico de 6 dB por oitava. Essa inclinação suave permite a atenuação gradual dos sinais indesejados, garantindo que apenas as frequências desejadas sejam amplificadas. Esse termo roll-off, o que é que ele significa? Esse termo roll-off, ele se refere à taxa de atenuação do sinal à medida que a frequência se afasta da frequência de corte do filtro. No caso de um filtro passado, à medida que a frequência do sinal cai abaixo da frequência de corte, o sinal é cada vez mais atenuado. A maneira como essa atenuação ocorre é descrita pelo Rohloff. O termo oitavo significa que ou teve uma duplicação ou uma divisão por 2 da frequência. Portanto, um roll-off de 6 dB por oitava significa que, para cada vez que a frequência do sinal é dividida por 2, ou seja, cai uma oitava, a amplitude do sinal é reduzida em 6 dB. E o decibel é uma unidade de logaritmo usada para expressar a relação entre duas quantidades, como a amplitude do sinal. Uma redução de 6 dB corresponde a uma redução para aproximadamente 50% da amplitude original, ou uma redução de potência. E a frequência de corte desse filtro ela pode ser calculada com essa fórmula, sobre 2πRC. Boa noite, meu nome é Arthur e eu vou fazer a explicação dos circuitos de primeira ordem, que são o primeiro e o terceiro, e um tipo de circuito de segunda ordem, que foi o que o Luan acabou de falar, que é o circuito de segunda ordem com amplificador operacional. O primeiro tipo de amplificador de filtro passa alta de primeira ordem é esse com o capacitor em série com o resistor. Eu não consegui fazer durante a simulação colocar um desenho para a saída, do jeito que o senhor desenha lá no quadro. Mas imagina que tem um padrão de saída, um V0 ali depois desse resistor R1. E o que é que acontece? Esse capacitor, quando a frequência for muito baixa, ele vai funcionar como se fosse um, uma abertura, como se eles estivessem aberto e não vai fluir nada pelo circuito. Quando passa um sinal de alta frequência, esse capacitor ele vai funcionar como um fio e e o circuito vai funcionar normalmente. Ele fica em série com esse resistor. E o segundo tipo de circuito de primeira ordem é o com indutor. Ele muda de local indutor, ele é o resistor em série com indutor. Por quê? Porque ele funciona da maneira contrária ao capacitor. Quando a frequência é muito baixa, o indutor vai funcionar como um fio e o padrão de saída V0, que fica do lado dele, não vai ser alimentado, porque como vai ser um fio, tudo que passar, suposto de passar, vai fluir pelo fio e não vai passar por V0. Já quando a frequência é muito alta, esse capacitor ele vai abrir, ele vai funcionar como se estivesse aberto, e tudo que estivesse passando ali, tudo que é injetado do circuito, vai fluir por V0 e vai fechar o sistema completo. Já nesse filtro passo-alto de segunda ordem, com amplificador operacional, ele funciona da mesma forma que o de primeira ordem. O capacitor insere aqui com o resistor, da mesma forma, quando a frequência for muito baixa, esse capacitor vai abrir e o circuito não vai funcionar. Quando a frequência for alta, vai fluir normalmente pelo circuito. A diferença está nesse resistor R1, R2 e no amplificador operacional. O que vai acontecer? R2, principalmente, auxilia o amplificador operacional a realizar a filtragem do sinal de alta que está sendo injetado no circuito e vai atenuar ruídos que possam ocorrer na leitura da onda no final, no caso em V0. Há outros modelos também, por exemplo, esse resistor R1 ele desce e fica conectado ao GND e é adicionado um segundo capacitor, né, no lugar de R1, exatamente onde ele está aí. Esse resistor ele só vai descer. Ou pode ainda adicionar um segundo amplificador operacional com mais capacitores, pode adicionar indutores também, vai variando dependendo
da sua necessidade, da natureza do projeto que você está fazendo. Bom, é isso. Pode passar, Luan. Bom, é isso, Essas são as nossas BM. referências e pode passar também, Luan. E a gente fez uma aba para perguntas, mas se você não tiver alguma pergunta, você deixa nos comentários particulares do Classroom que a gente responde. É isso. Obrigado ao senhor, boa noite.